Oi, o vídeo de hoje é um vídeo meio que em comemoração a um ano da Bia. Além de comemorar o aniversário da Bia, eu também quero comemorar um ano do parto, porque meu parto foi muito especial, foi uma coisa que eu dividi com vocês lá no blog e que eu sei que mexeu com muita gente que tá ali do outro lado. Por isso, eu trouxe hoje a doutora Késia, foi a médica que acompanhou o meu parto. Como que eu falo? Fala acompanhou? Assistiu. Assistiu. Literalmente, né? Por que assistiu e não fez o parto? Então, assisti porque você não precisou que ninguém fizesse o seu parto. Você fez sozinha. Você, com muito amor, com o apoio do Léo, com a Bia, da Lena, você liberou os hormônios e teve seu parto espontaneamente. Então, a gente não fala que o médico fez, porque na verdade ele cuidou, ele assistiu. Se precisasse de fazer alguma coisa, eu faria, mas felizmente não precisou. Bom, então eu pedi pra vocês mandarem perguntas lá no Snap e eu selecionei várias delas. Inclusive, essa é a parte 1 desse vídeo, foram muitas perguntas, então vai ter a parte 2. Aguardem que daqui a uns dias vai entrar aqui no ar. E antes de perguntar, eu queria esclarecer algumas coisas, porque eu vejo que tem muita dúvida. Primeira coisa, o que é um parto natural? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. O parto natural é o parto que aconteceria com a mulher na natureza. É um parto em que a mulher libera todos os seus hormônios naturalmente, que o bebê desce no canal do parto, que ele encaixa, que ele nasce no momento dele, sem que a equipe de cuidado faça nada para interferir. A equipe de cuidado vai apenas acompanhar e monitorar. Daí, qual que é a diferença do parto natural pro parto normal? O parto normal ou parto vaginal, que como a gente médico fala, é o parto que o neném nasce pela vagina, que já é um parto maravilhoso, já é um parto que tem bem menos riscos para a mulher e para o bebê, é mais fisiológico, mas quando a gente precisa de alguma intervenção médica ou tecnológica no parto natural, a gente chama esse parto de parto normal ou parto vaginal. E aí é o parto, por exemplo, que tem algum tipo de analgesia, não é isso? Que pode usar ocitocina sintética, que pode ter rotura artificial das membranas amnióticas, que pode usar antibiótico, então... Membranas amnióticas, bolsa. A bolsa, rotura da bolsa. Beleza? Então, todas essas intervenções que a gente faz para ajudar partos que estão saindo do fisiológico são intervenções que visam facilitar o parto normal para que ele aconteça. A gente deixa de chamar de natural porque teve uma intervenção. Claro que o melhor, o ideal, o menos risco é quanto mais natural possível for, né? Eu brinco e falo com meus pacientes assim, toda hora que o médico te der um remédio, tem um efeito colateral. Ah, mas então eu vou tomar analgesia. Tem efeito? Tem. Nós vamos falar aqui desses efeitos. Então eu vou usar antibiótico, tem algum risco? Tem algum risco. Vou usar ocitocina artificial, tem algum risco? Tem algum risco, né? As coisas que têm menos risco são as coisas que a gente usa no parto natural. Última definição antes da gente ir para as perguntas. O que é parto humanizado? Então, parto humanizado, gente, não é parto tilelê. Adorei essa palavra. Eu cheguei pra você na primeira consulta e falei, então, tem que ser na banheira? É assim mesmo? Na verdade, humanizar, esse termo está sendo muito usado em medicina hoje. Não só em obstetrícia, mas em todas as áreas da medicina. O conceito de humanização na saúde, ele remete ao respeito ao paciente. Na verdade, nós não chamamos mais nem de paciente, nós chamamos de cliente. Porque um cliente, ele tem suas razões, ele tem seu poder de escolha e ele tem informações para tomar decisão. Então, humanizar é compartilhar com o cliente as opções que ele pode fazer no seu tratamento ou no seu cuidado de saúde e deixar que ele participe nas decisões. No momento do nascimento de um bebê, a mulher e seu companheiro, eles vão intervir a todo momento, vão fazer as escolhas e isso que é o parto humanizado. É um parto em que quem manda, desde que bem informado, desde que bem consciente, é o casal e não a equipe, o hospital, o protocolo, o médico que está acompanhando. Muito bem. Esclarecidos? Vamos para as perguntas. Primeira pergunta é, gostaria de saber se todas as mulheres podem ter um parto natural. Então, né, seria muito bom se todas as mulheres pudessem ter um parto natural. A maioria das mulheres pode sim, mas sabemos que existem complicações que acontecem no momento do parto e que para essas complicações serão necessárias intervenções médicas. As intervenções têm a função de melhorar os resultados, de garantir segurança para a mãe e para o bebê. A cesariana é a maior das intervenções em obstetrícia. Então, quando acontece uma cesariana, ela foi necessária para que o parto fosse mais seguro. Infelizmente, a gente não consegue que 100% das mulheres tenham parto natural. A OMS recomenda uma taxa de 15% de cesárea. De cesarianas. Poucos países no mundo conseguem atingir essa meta e agora, no ano passado, a OMS revisou esses conceitos, considerando gravidez de alto risco, aumento da idade da mulher ao ter bebê, mas manteve a taxa de 15%. Então, a gente sabe que, então, em média, 15% das mulheres não poderão ter parto e esse estudo é com
parto normal, né? Não terão que ter cesarianas. Existem hábitos especiais para adotar quando se quer ter um parto natural? Comer só frutas, fazer atividade física. Fazer atividade física, acordar cedo todos os dias e dormir no máximo às 10 da manhã. Ser uma pessoa bem zen, beber 5 né? litros de água por dia. Não trabalhar muito, não viajar muito na gravidez. Não se estressar. Não se estressar, ter uma vida bem calma. Tipo eu sou essa pessoa, você me descreveu assim. Entendeu? Então tem que ser assim, gente. Se você for mulher que trabalha fora, se você for médica, advogada, dentista, engenheira, empresária, blogueira, você não pode ter parto natural. Não consegue, é difícil. Conta, mas tem, né? Tem algumas coisas que a gente pode... Claro que entrar em trabalho de parto requer uma conexão com você mesma. A maternidade é um grande encontro da mulher com a sua feminilidade. Então, na gravidez, toda mulher já sente esse chamado. Por isso que a mulher sente mais sono, mais preguiça, mais vontade de trabalhar menos. Você não consegue controlar mesmo. É intenso, é forte, por isso você se sente pesada. Então, claro que se seu corpo pede pra você se recluir mais, pra você trabalhar menos, pra você fazer yoga, pra você fazer mais atividade física, isso é espontâneo, é natural, não precisa se forçar. Ah, agora eu tô com 38 semanas, não fiz a fisioterapia de preparo do períneo, então eu não posso mais ter parto normal. Eu não sabia que isso existia, descobri lá no instituto. Quais outras coisas são? Hoje nós temos várias ferramentas que são estudadas cientificamente que favorecem o parto. Então olha que maravilha, a mulher tem muita coisa para se preparar. Claro que a sua avó teve 10 partos normais há muitos anos e não fez fisioterapia, não fez pré-natal, não tinha doula, não tinha banheira, não tinha música, não tinha nada e mesmo assim os partos aconteciam. Tá todo mundo aí. Então, na verdade, pro parto normal acontecer, não precisa ter se preparado, mas o preparo, ele visa deixar a mulher mais segura. Então, eu sou super dessas do preparo. Adoro me preparar pras coisas. Eu costumo falar o seguinte, imagina que você vai fazer uma viagem pra um país que você nunca foi. O aluno tem isso, porque ela já foi em todos os países. Ou tenta. Fala um país que você nunca foi. Japão. Isso. Então, se a Lu for pro Japão, ela vai ler blogs sobre o Japão, vai ler relatos de pessoas que foram no Japão, comprar livro, vai conversar com amigas que já foram no Japão. Amiga, mas aonde que você foi? Em qual museu que você foi? Em qual parque você foi? Tô indo com minha filha. Que lugares que eu vou? Quanto mais informação você tem, mais proveito você vai tirar daquela experiência. Você pode ir pro Japão sem saber nada, comprei a passagem, chegar lá, vou descobrir tudo na hora. Tá, vai ser bacana a viagem. Mas você pode voltar e falar, nossa, gente, que coisa, tinha um parque do lado do meu hotel, eu nem sabia. Podia ter sido melhor a experiência. Então, quando você se prepara durante a gravidez pra viver o bom parto, você acaba descobrindo técnicas de alívio da dor que combinam com você, que acaba preparando o seu corpo, preparando o seu físico e o emocional, que é, na minha opinião, mais importante. E esse preparo também, eu acho que influencia muito pro emocional na hora do parto. Eu acho que no meu parto, uma das coisas que foi primordial, e eu lembro de você falando isso, você tá muito tranquila, nem parece que você tá, tipo, com 8 centímetros de dilatação, você tá muito tranquila. Mas sabe por que eu tava muito tranquila? Eu sentia as coisas e lembrava, olha, eu tô sentindo isso. Isso provavelmente quer dizer isso, isso e isso. Aí quando eu tinha dúvida, eu mandava mensagem pra ela, falava, Kézia, tá acontecendo isso, isso. É isso. E aí, a gente ia conversando, então assim, eu fiquei muito tranquila porque eu já tinha estudado antes, eu já tinha uma noção do que poderia acontecer e à medida que as coisas iam acontecendo, eu ia descobrindo, sabe? Pra falar bem a verdade, foi, vocês não me matem nos comentários com a palavra que eu vou usar aqui agora, divertido. Porque eu ia descobrindo, sabe assim, tudo aquilo que você, é bem, essa analogia da viagem é bem legal. Sabe assim, quando você vai num lugar e fala assim, ah, aquele lugar que eu li aquilo, gente, aquele parque que eu li naquele blog, as coisas iam acontecendo e eu falava, olha, eu tô sentindo isso, olha, agora aconteceu. Então assim, eu ia reparando que as coisas iam evoluindo e eu acho que isso contribuiu muito pro momento ser tranquilo, pra eu estar daquele jeito que vocês viram aqui no vídeo. Uma pena você não ter filmado, né? Porque o Léo chegou lá com a câmera e a Lu tava linda, assim, um desperdício não ter filmado, tava maravilhosa, maquiada como ela sempre anda, com 8 centímetros de dilatação. Eu tava maquiada. Tava maquiada. Eu olhei pra Lena e falei assim, e aí? Já tinha arrumado a suíte, já tinha feito todos os papéis, fiquei esperando ela chegar. Na hora que ela chegou, aí segurou na mão da Lena, eu falei, Lena, trabalho de parto mesmo? A Lena, sim, tá tendo contração aqui. Eu falei, tá, porque tranquila, assim, né, super segura, assim, muito bonita. Eu falei, gente, como é que ela se maquiou pra vir em trabalho de parto? Essas prioridades. Ninguém perguntou essa pergunta aí, não? Que maquiagem você usou no seu parto pra não Produtos de longa duração para o seu parto. Isso é mais bonito. Se vocês pedirem, eu faço esse vídeo. Existe alguma contraindicação para parto natural? Existem indicações cesariana que a gente chama indicações absolutas e existem indicações relativas. As absolutas são poucas, são situações que realmente não tem como ser parto normal. Por exemplo, a indicação é um tumor obstruindo a saída do útero. Ou então quando a placenta
tá em cima do orifício do colo do útero, que é o que vai se dilatar, chama placenta prévia. Então são indicações absolutas, não tem como o neném passar ali. Tá bloqueado. Tá bloqueado. Existem também indicações relativas, e essas indicações relativas são indicações em que há um risco maior no parto normal em relação à cesariana. E aí cada casal vai avaliar dentro das suas condições, dentro da condição de monitorização que tiver na maternidade, dentro da expectativa de cada um. Às vezes junta vários relativos e acaba pesando mais pra cesariana. Né? Quais são essas relativas? São muitas. Circular de cordão não é uma. Pois é, então, eu queria bem falar disso, porque muita gente que me acompanha fala que me indicaram a cesárea por isso. Então, assim, tem algumas, assim, as mais comuns que você escuta dizer. Nossa, quais são? Então, essa muito engraçada, que é a circular de cordão, que é a ideia de que se o neném tá com o cordão enrolado no pescoço, dentro da barriga, o parto normal não pode acontecer. Eu brinco se você for um obstetra e quiser fazer cesariana em 40% das suas clientes, faça ultrassom e procura circular, porque 40% dos bebês têm o cordão em volta do pescoço. E por que isso não é uma indicação real? Porque não atrapalha em nada o parto, assim. A gente tem que entender que o bebê não respira dentro do útero, não respira enquanto ele tá nascendo. Ele só vai respirar depois que ele tá dentro d'água, né, gente? Tá dentro d'água. Inclusive, no parto da Lu, nasceu dentro da água e não respirou dentro da água. Ele vai respirar depois que ele sair, a gente desenrolar o cordão de onde ele tiver enrolado. Eu tive um parto semana passada que o cordão tava enrolado 3 vezes no pescoço e 2 vezes na barriga. E aí a gente fala assim, mas nasceu neném normal, de parto normal, não é impeditivo e nem risco pro bebê, né? Então isso é uma coisa muito comum e muito engraçada, que as pessoas acham que vai enforcar, tem essa fantasia, porque a visão disso é trágica, né? Tipo, meu Deus, tá enrolado no pescoço, é uma coisa horrível, vai sufocar meu bebê. O sentido que faz é da gente imaginar o cordão como uma mangueira. E por essa mangueira passa o fluxo sanguíneo pro bebê, que vai o oxigênio, vão os nutrientes todos, sai da placenta, passa por essa mangueirinha e chega na barriguinha do bebê. Quando a gente tem alteração da passagem do fluxo por essa mangueirinha, que é o cordão umbilical, a gente tem uma resposta no bebê que é uma alteração nos batimentos cardíacos do bebê. Por isso que a gente monitora o parto através dos batimentos cardíacos do bebê. Então, a preocupação do obstetra com o cordão não é onde que ele tá enrolado, ele pode estar enrolado no pescoço, no braço. É se você obstruir o fluxo do cordão. Uma indicação muito comum, que a sociedade aceita muito, líquido diminuído. Outra coisa que a gente ouve muito, que é engraçado também, placenta velha. Eu acho muito engraçado esse da placenta velha, assim. É um conceito criado, assim, pelas pessoas. Pelas pessoas? Não vou falar que classe de pessoas que criou. Mas é também um mito, assim, que a placenta vai ficando velha com o tempo e aí chega uma hora que tem que tirar o neném porque a placenta vai morrer de tão velha que ela tá. É um outro mito também, assim. Existem maneiras de monitorar o bem-estar fetal no fim da gravidez e a gente tem tecnologia pra isso. Na maioria das vezes, gravidezes saudáveis com mulheres saudáveis nem precisa ficar fazendo essa monitorização de rotina. A gente consegue avaliar de maneira indireta nas próprias consultas de pré-natal. Outro motivo é, cheguei em 40 semanas e meu colo não dilatou. Melhor ainda, não tive dilatação. Existe? Existe. Com 40 semanas, a maioria das mulheres não vai ter dilatação mesmo. E aí, se você for partir desse pressuposto, você também vai... Muitas pessoas vão acabar tendo cesariana porque entrei não em trabalho de parto e não tive dilatação. Não existe como entrar em trabalho de parto e não tiver dilatação, a não ser que você tenha alguma cicatriz no útero, algum problema físico mesmo ali que não deixa o colo do útero abrir. Bom, e aí a gente chega na pergunta que é, Lu, me pergunta sobre as 3 fases do parto. Lembra de você comentar sobre isso? E gostaria que a doutora Kézia falasse sobre cada fase. Você quer falar das suas fases? Eu tenho muito medo de começar a falar do lado dela e tá falando uma puta bobagem. Não, pode falar, se tiver alguma coisa. É porque assim, gente, já tem um ano, né? Se vocês me perguntassem há um ano atrás, eu tava mais na ponta da língua porque eu sou estudiosa, mas eu sou esquecida. Então vamos lá. O que eu lembro da primeira fase. Na verdade, assim, eu vou contar como foi pra mim, e aí acho que você pode ir complementando com o que é cada fase. O que aconteceu comigo? Eu acordei um dia de madrugada sentindo uma coliquinha, igualzinho como eu tenho quando eu tô menstruada. E é até engraçado porque eu nunca tive cólica na frente, eu sempre tenho cólica nas costas. E aí eu acordei com essa mesma dor e eu falei, olha, quanto tempo eu não senti essa sensação, né? Porque quanto tempo eu não ficava menstruada. Mas era leve, sabe? Assim, realmente igualzinho como eu tava pra ficar menstruada, não era nada demais, mas me fez acordar à noite. Aí no dia seguinte eu fiquei observando e eu achei que eu tinha visto o tal do tampão mucoso sair, né? Eu comecei a ver um pontinho vermelho, tipo um mini sangramentozinho. Não é vermelho, é tipo rosinha, porque vermelho se assusta, né? Não, é rosinha. E aí fiquei observando isso e aí eu ficava lembrando da Lena, a nossa doula, que tinha me dado a tal da aulinha sobre as fases do parto também, e me falando assim, nessa hora você precisa relaxar e ficar bem tranquila pro parto prosseguir naturalmente, não sei o que, não sei o que. Então foi um dia muito engraçado, que acabou a luz aqui em casa, o Léo não tava aqui, aí eu lembro que eu acendi umas velas,
quê, nananã. E aí eu só mandei uma mensagem pro Léo assim, nó lindo, será que a minha bolsa estourou? Começou a aumentar o líquido a sair. E aí ele ficou desesperado, enfim. E nesse tempo eu mandei mensagem pra Kézia falando, acho que saiu tampão mucoso. E aí ela me respondeu bem assim, parabéns, tipo, vamos ficar atentos, não sei o quê, nananã. Essa já é a primeira fase? Não. Viu? Bobagem, eu tô aqui falando a bobagem. Então, essa fase é uma fase que muitas mulheres têm, essa saída de tampão mucoso. A gente não considera dentro da ciência obstétrica isso como fase do trabalho de parto, não. É uma preparação, assim. É pra você ficar feio, é um sinal, né? Mas parto pode vir daí a uma semana, daí a 2. E eu lembro de você falando isso também nas consultas. Tipo, pode ser que aconteça agora. Na mensagem tem bem isso. Pode ser agora, pode ser daqui a alguns dias. Vamos ficar atentos. Tipo, né? Beleza, é isso aí. Pode ficar ansiosa, assim, né? Ai, saiu o tampão, não vou no casamento, a gente manda mensagem. Kézia, estou no salão me arrumando pra ir numa festa. Meu tampão saiu. Vá na festa, dance bastante. Coma bastante pimenta pra estimular. Não quer dizer que vai ser. Continua a sua vida. Daí, na noite seguinte, eu acordei de novo de madrugada, mas dessa vez com uma dor. Não era o mesmo lugar, mas assim, forte. Tipo, oi, sabe? Não era uma dor assim, uma dorzinha do... Não, era uma dor assim, tá doendo. Daí eu peguei uma bolsa de água quente, coloquei e falei, acho melhor eu tentar dormir o máximo que eu conseguir. E aí, fiquei dormindo, tentando dormir. Acordei muito cedo e a dor ia aumentando e ela era constante. Até que eu comecei a cronometrar. Aparece isso no vídeo do parto, o dia de manhã, que a gente fala que a gente tava indo na médica porque eu tava sentindo coisas que eu pensava que eram contrações, que elas eram ritmadas, tinha lá o tempo que eu ficava medindo no aplicativo, estavam doloridas, eu já sentia uma dorzinha. E aí, isso era trabalho de parto. Essa a gente chama de fase latente do trabalho de parto, assim. É a fase inicial do trabalho de parto, que algumas mulheres têm, outras mulheres não têm. Eu sempre falo assim, esteja preparada para ter uma fase latente longa, porque se você não tiver, é melhor. Mas se você tiver, tem que suportar ela e tem que usar técnicas assim, igual a Lu fez, de bolsa, de massagem. Ou então, se quiser ir fazer fotos na praça, se quiser trabalhar um pouco, pode. Tem mulher que se ficar em casa lá com a bolsa, vai ficar tão tensa. Fica ansiosa. Vai ficar ansiosa, vai bloquear a ocitocina e não vai entrar em trabalho de parto. Então, eu também sou dessas. No meu parto, eu fui pro hospital olhar minhas pacientes. Eu tava em fase latente, falei, não vou ficar dentro de casa. Fui pro hospital, você pensa? Fui pro hospital, deitar na maca. Não, olhar minhas pacientes. E aí, gente, beleza? Tudo bem? Se eu ficasse em casa, ai, minha fase latente, eu sabia que o negócio não ia fluir. Então, eu falo assim, faça alguma coisa que te dê prazer, que te dá energia boa, que você libera a ocitocina, assim. Se você é mais caseira, então fique em casa, faz uma comida, veja um filme romântico que ajuda a liberar a ocitocina, né? Eu acho muito legal no parto da Lu, ela falar de o que foi essa fase latente, porque as mulheres ficam muito ansiosas. Ai, tô tendo contração de 5 a 5 minutos. Vou contar, então, no aplicativo. Aí, agora então é hora de ir pro hospital. Às vezes, mesmo de 5 em 5, pode ser muito fraca a dor. Se você tá de boa, conversando, mandando mensagem, você não tá em trabalho de parto. Eu sei, até tá, mas tá na fase latente. Tá na fase latente, na fase inicial, não tá na hora de ir pro hospital ainda, né? Minha meta era chegar lá acima de 7 centímetros de dilatação. Por quê? Nas nossas aulinhas lá no instituto, me falaram que quanto mais relaxada, mais tranquila eu tivesse, mais eu iria liberar a ocitocina, mais rápido seria o trabalho de parto. E eu não gosto de hospital. Ninguém gosta de hospital, né? Você gosta, é médica, você deveria gostar. Ninguém gosta de hospital. Eu falei, cara, eu quero ir o mais tarde possível, eu quero ficar na minha casa. Nesse dia, quando eu tava sentindo isso, e como eu falei na noite anterior, acho que talvez a minha bolsa tenha rompido, ela falou, então eu quero te examinar. Daí a gente foi no consultório, e aí ela me examinou e falou, Lu, você tá assim com uma dilataçãozinha. Era tipo, sei lá, nem 2 centímetros, algo assim. E aí eu lembro exatamente dela dizendo, vai fazer alguma coisa que você gosta, vai almoçar num restaurante gostoso, aproveita seu dia, relaxa. Tá bom. A gente saiu, a gente foi almoçar no mexicano. Eu fiz foto pra look do dia, mandei e-mails o dia inteiro, porque eu pensei, tá vindo, né? Então nos próximos dias eu não vou trabalhar, né? Deixa eu soltar as coisas que estão agarradas aqui, porque no final da minha gravidez eu fiquei bem tranquila, porque eu ficava cansada, eu fiquei... Enfim, não tava trabalhando direito. E aí a gente foi no restaurante, fiz foto, mas assim, fui no restaurante. Não, lindo, pede aí... Pera um pouquinho. Quero isso. Aí comi umas 3 garfadas e vem outra. Sabe? Eu tava sentindo as contrações. Doía. Não era assim, tô de boa, não sinto nada. Tô aqui serelepe, faz a foto. Vamos fazer a foto do book? Vamos, faz a pose. Aí tava lá toda blogueira, né? Aquela foto, olhando pra... Não, peraí.
respirava pra conseguir. Vídeo você tirando essas fotos. Ia ser ridículo. Ia ser ótimo. Trabalho de parto fazendo demorou foto. pra fazer a tal da foto, mas eu precisava entregar pro meu cliente. Tem uma foto que a gente fez na frente do portão e veio a contração, ela segurou no portão. Agarrou no portão. Vou tirar uma foto desse momento. E aí você me dava essa foto que eu ia usar ela nas minhas aulas. Assim, olha, o que fazer na sua fase latente? Faça um look do dia. Então, assim, eu tava sentindo, sabe, gente? Mas eu ia fazer o quê? Eu ia ter que sentir isso durante um tempo, né? É isso que eu tinha aprendido. Ou eu posso sentir isso fazendo o que eu tenho que fazer, adiantando minha vida, comendo churros no restaurante, ou eu posso sentir isso num hospital que eu não gosto. Então, eu preferi ficar na minha casa e assim foi. E eu lembro que eu mandei meu último e-mail, era tipo 9h15 da noite, quando já tava muito difícil pra mim ficar fazendo as coisas que eu precisava fazer, enfim, seguindo a minha rotina normal. As pausas já eram muito longas, a dor já era muito intensa. E aí eu mandei esse e-mail, desliguei o computador, virei pro Léo e falei assim, vou tomar um banho. E aí eu fui tomar um banho, que assim, fiquei 1 hora no chuveiro, que é uma coisa que eu também tinha aprendido que ajuda muito, né, a aliviar a dor. E ajuda mesmo. É impressionante, assim, que na hora que eu entrei no chuveiro, parece que você acalma, você relaxa, né, assim. E aí eu fiquei um tempão, eu falei, elas falam que as mulheres ficam horas no chuveiro, eu vou ser dessas mulheres. Eu ficava lá horas. Tem uma pergunta aqui assim, Lu, como é que você ficou horas no chuveiro e não borrou sua maquiagem? Era a prova d'água, eu usei o Prolong Wear da MAC, aquele delineador maravilhoso, é igual a cola. Mas quando eu saí, eu retoquei. Mas fiquei horas no chuveiro, porque eu sabia que aliviava, e aí nessa hora eu já não tava mais conseguindo, sabe, só ficar de boa. Depois do chuveiro eu saí, e aí mandei a mensagem pra elas, falando assim, gente, então... tá chegando a hora. Na verdade, o Léo que mandou, porque nessa hora eu já não tava mais conseguindo. Eu falei, lindo, manda mensagem pra elas, porque eu já não tô mais conseguindo concentrar nas coisas, não. Eu vou ficar aqui concentrada nisso aqui, porque doía muito. E aí, eu usei o TENS. Explica o que é o TENS? Eu tentei explicar algumas vezes, mas eu acho que eu falo umas bobagens. Então, o TENS é um aparelhinho que emite algumas ondas. A ideia do TENS é confundir o seu cérebro. O TENS é usado em fisioterapia para várias síndromes dolorosas. Pode-se usar o TENS também grande, que liga na tomada, mas esse é um TENS portátil. E ele tem 2 botõezinhos que você seleciona se tá entre as contrações ou na hora da contração. Eu brinco assim, se você ligar o TENS sem estar em trabalho de parto, você vai odiar, porque ele vai te dar um choque nas costas. Mas se você usar o TENS na hora das contrações, ele confunde o cérebro e aí alivia a dor da contração. Eu descobri o TENS lendo sobre parto na Inglaterra, que é um lugar que usa, e é de lá que a gente traz os TENS. Na verdade, na Inglaterra tem empresas que alugam, você não precisa comprar pra você. Então aqui no Instituto a gente aluga o TENS, e muitas mulheres que até pensavam em usar anestesia pro parto, acabam, por conta do TENS, segurando muito mais tempo, porque sentem muito conforto com o TENS, né? Depois que eu saí do tal do banho, eu coloquei o TENS. Nessa hora já é a segunda fase? A minha dúvida é qual é a segunda fase? Não, a primeira fase é a dilatação. Então, essa estava na primeira fase. Ainda era a primeira. A primeira. A segunda fase é o expulsivo, ela é de empurrar o neném pra nascer. E a terceira? Achei que a terceira. A terceira é a saída da placenta. A gente esquece desse detalhe, né, gente? Também tem a placenta. Enfim, fomos pro hospital, daí umas 2 horas, e a gente chegou no hospital, era tipo quase meia-noite, e a Bia nasceu às 3h35 da manhã. No hospital aconteceu uma outra coisa também pro alívio da dor, que foi, eu entrei na banheira. Eu não pretendia entrar na banheira, já falei isso várias vezes. Era super contra a banheira, não vou entrar na banheira, não sou dessas da banheira, não sou tilelê da banheira, não quero banheira, eu quero maca. Banheira borra maquiagem. Entrei na banheira e, gente, a sensação que você tem quando entra na banheira, tem uma pergunta aqui que é bem assim, tô vendo que muitas mulheres estão optando por usar banheira no parto natural. Por quê? Por que existe esse aumento? Qual que é a diferença da banheira ou não? Acho que você pode contar daqui a pouco em termos médicos o que é, mas pra mim, enquanto pessoa dando à luz, a coisa era assim, fora da banheira estava insuportável. Insuportável a dor. Era o momento mais dolorido ever. Tava muito ruim, não interessava o TENS mais, as posições que eu variava, ajudava um pouquinho, mas sabe, daí a pouquinho já não funcionava mais. Porque eu entrei na banheira, é a mesma sensação no banho, eu entrei e o corpo... Parece uma grande anestesia, sabe? Veio uma onda de calma. A gente chama de aquadural. É impressionante, assim. Eu não queria, ainda bem que elas são boas de lábio e me fizeram entrar na banheira, porque foi mágico, assim. Você entra na banheira, o corpo relaxa. Pronto. E aí foi pra fase final, enfim, que daí a Bia nasceu na banheira, como você já bem sabe. Qual é a história da banheira? Então, a história da banheira é exatamente de ser uma técnica muito poderosa de alívio da dor. Quanto mais opções a mulher tem para aliviar a dor durante o trabalho de parto, menor a chance de ela usar medicamento para aliviar a dor. Então, eu sempre explico assim, imagina que você está num parque de diversões e que tem vários brinquedos.
brinquedos ali. Então você tem que testar todos. Começou o trabalho de parto, o chuveiro tá sendo bom, ótimo, fique no chuveiro. Agora o chuveiro parou de aliviar a minha dor, então vamos procurar outra coisa, chama a doula pra massagem. Começa a massagem. Agora a massagem não tá mais sendo efeito, muda de posição, tenta outras posições. Fica no tênis. Então quanto mais você se preparou e conheceu as técnicas, você sabe que tem um recurso. E a banheira de todas é a imersão em água morna, causa um alívio muito grande da dor. A ideia é aliviar a dor, a ideia não é nascer na banheira. Ah, mas o neném que nasce na banheira nasce mais feliz, mais tranquilo. Olha, o que a gente percebe é que o bebê que nasce num parto assim, sem intervenções, às vezes com escuro, com a temperatura igual a do útero, dentro da água com a temperatura igual a do útero, eles têm uma característica de serem mais tranquilos. Eles têm bebês que nem choram, assim, eles nascem e respiram. A Bia não chorou, né? Mas isso não é científico, eu não posso falar assim, o parto na banheira é melhor do que o parto de cócoras ou o parto deitada, assim. Uma coisa que as mulheres gostam muito também da banheira é porque ela tem liberdade de mudar de posição. Na água é mais fácil. Se você tá de barriga pra cima, de repente a dor tá muito intensa, a dor te sugere ficar em outra posição. Foi o que aconteceu. E aí você tá livre, né? Tem essa coisa da liberdade. A gente usa a água para alívio da dor em qualquer momento do trabalho de parto. Agora, para nascer dentro da banheira tem alguns critérios, assim, não pode ter nenhum fator de risco, porque tem situações que a gente precisa monitorar o parto, ou a mulher ou o bebê de maneira mais intensa, a gente não consegue fazer essa monitorização dentro da banheira, né? Os sonares, aquele equipamento que a gente usa para monitorar o batimento do bebê, eles são à prova d'água, então a gente consegue fazer uma monitorização, mas em partos de baixo risco. Partos de alto risco, mulheres que estão usando aquele aparelhinho na barriga, não tem como entrar na banheira. Com ocitocina, com analgesia. Essas coisas que aumentam o risco de complicações a gente evita, porque na banheira não tem como a gente intervir. É mais difícil a gente tirar uma mulher da banheira e levar pra maca se tiver alguma complicação na hora, se tiver hemorragia, né? Não tem como a gente ajudar o parto na banheira. O parto na banheira é da mulher. Tem mulheres que desejam ter o parto na banheira, mas isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, assim. A gente faz um projeto, faz um sonho, mas sabendo que se tiver alguma coisa que vai colocar em risco, a gente não vai usar daquelas coisas que a gente planejou, né? Bom, e a última pergunta desse vídeo é: queria saber quais as vantagens e desvantagens de optar por anestesia no parto normal. Se diminui a dor, por que nem todas as pacientes e médicos optam por anestesia? Tem uma frase que eu e o Emerson, que a gente usa muito, que é o seguinte: a anestesia é muito boa para tirar a dor do parto. Ponto. Por que a gente usa essa frase? Porque, infelizmente, gente, a analgesia para o parto normal não é isenta de riscos e de complicações. Se fosse isenta, se fosse assim, pô, toma esse trem aqui que seu neném vai nascer fácil e você não vai sentir dor. Claro que eu não ia mandar ninguém entrar na banheira, eu não ia mandar ninguém usar TENS, porque essas técnicas que a gente chama de técnicas não farmacológicas, elas não tiram 100% da dor. Entrou na banheira, ficou confortável, ficou relaxada, mas ainda sentiu dor. Sentiu menos, sentiu conforto, mas ainda sentiu dor. O que tira a dor mesmo é a analgesia peridural. Para quem não quer sentir dor no parto, tem que se preparar para usar a analgesia peridural, conhecer os riscos e benefícios. E a gente sabe que pode atrapalhar a progressão do trabalho de parto, pode ser mais lento, pode ser necessário o uso de ocitocina artificial, que é o hormônio que a mulher produz normalmente durante o trabalho de parto, mas quando a gente usa a analgesia peridural, pode ser necessário ter um input maior de ocitocina para que o parto não pare. Então, o que a gente sempre orienta é que, como o parto é da mulher, isso que é o parto humanizado, é um parto que a mulher escolhe. Se a mulher é bem orientada, conhece as técnicas anestésicas, sabe dos riscos e dos benefícios e está disposta a assumir isso, é muito bacana, né? Eu acho que ninguém tem que ter parto sentindo dor na era que a gente vive hoje, né? No mundo que a gente vive, que a gente toma uma dipirona para qualquer dor de cabeça, agora vai sentir a dor do parto, que é a dor mais forte que existe. Para você sentir a dor do parto, você tem que realmente querer, você tem que realmente querer viver essa experiência. Mas tem um outro termo que as doulas gostam muito, né? E você escolheu uma doula assim que é totalmente a favor do parto sem anestesia, que é no pain, no gain. Ah, adoro isso. Eu gosto muito desse termo, porque define muito a diferença entre parto com peridural e o parto sem peridural. A emoção, a liberação de endorfinas, toda aquela energia que você sente quando a gente vê aquelas fotos logo após o parto, aquele sorriso no rosto, mulher com bebê na mão, na banheira. Gente, como é que essa mulher pode estar rindo? Ela passou a maior dor da vida dela, segundos atrás. E agora tá linda aqui. Lu, deixa uma foto sua, tá linda. Preciso tirar uma foto! Tem que tirar umas fotos, você não filmou, desperdiçou aqui. Uma foto na banheira foi
quer isso. Falei, não, vou tirar no seu celular, ninguém vai ver, só você não vai mostrar pra ninguém, não vai colocar na internet. Mas é tão lindo e as mulheres ficam tão lindas, é porque no pain, no gain, gente. Quanto mais a gente usa anestésico e tira a sensação do parto, a gente também tira as sensações boas. E parto não é só dor. Parto também tem liberação de endorfinas, que são hormônios do prazer. Parece muito com a coisa do atleta. Então o atleta tá ali cansado, tá naquele jogo, quebrou, machucou, arranhou e não tá sentindo dor por causa das endorfinas. Ele nem sente a dor, né? Tipo assim, se machucou todo, mas tá tão ali naquele gás que não tá nem sentindo. Por causa das endorfinas. Mas esse parto para liberar endorfinas tem que ser o parto em liberdade, que é o parto que a mulher tá livre num espaço confortável, aconchegante, sem estímulo de luz, sem som, sem pessoas desconhecidas, assim. Ela tem que se sentir segura naquele ambiente, tem que se sentir que ela tá sendo bem cuidada por aquela equipe e que ela vai ser respeitada. Quando a mulher se sente assim, ela vai liberar endorfinas e o parto, a dor vai ser balanceada por causa dessas endorfinas. Com essa sensação de prazer. Então, no meu caso, eu lembro muito de, durante a preparação, eu escutar isso, assim, que a anestesia, ela poderia desencadear uma série de interferências, né? Ela poderia ser a porta de entrada para uma série de interferências. E, além disso, que ela poderia fazer com que o processo todo fosse um pouco mais demorado por cortar a liberação de ocitocina. A anestesia não corta a liberação de ocitocina, mas ela interfere na fibra muscular uterina, porque a gente, nos feixes nervosos, onde vai agir o anestésico, a gente tem dois tipos de fibra. Tem a fibra motora e tem a fibra dolorosa, sensitiva. O objetivo da analgesia de parto normal é bloquear só a fibra de dor. E a anestesia, que o nome é diferente, para cesariana ou para cirurgias pélvicas, cirurgia ginecológica, cirurgia de varizes, por exemplo, bloqueia tudo. Quando a gente faz uma cirurgia, a gente fica bloqueado da barriga para baixo. A gente não sente nada, não mexe a perna, não sente nada. No parto é diferente. No parto a mulher consegue caminhar, consegue ficar de cócoras. Então é um tipo diferente de anestésico, com a concentração diferente. Só que quanto mais doses você vai usando de anestésico, maior a chance de bloquear também a fibra motora. E a fibra motora é a que faz o músculo contrair, o músculo do útero. O bebê sair, né? Então a gente tem como se fosse uma briga, assim, da sua ocitocina com o anestésico, por causa desse bloqueio da contração, né? Entendi. Então isso aí pode sim atrapalhar. Então a dica que a gente dá é de usar o mínimo de anestesia possível. Então a gente sempre pede ao anestesista uma dose inicial baixa. Você fica com um catéter na coluna e pode inserir outras doses de anestésico. Então, não é ideal que você já use uma dose grande de uma vez. Vai devagar, usa um pouquinho. Se não tá bom ainda, usa mais um pouquinho. Outra coisa que a gente dá, outra dica: descansa bem quando tá tendo efeito da anestesia, dorme. E aí, se você voltar a sentir dor e já tiver no período expulsivo, que é a fase 2, não toma. Não toma, pra você exatamente sentir o neném passando e empurrar o neném. Porque a analgesia, ela pode bloquear a sua sensação do puxo, que é aquela vontade que você sentiu involuntária. Louca de fazer força. Que não precisa falar assim, Lu, faz força. Não precisa. É instintivo da mulher. Eu não conseguiria não fazer, assim. É o processo espontâneo do parto, mas a analgesia tira essa vontade. Então, daí que aumenta a chance. Por isso que tem que falar. Você vê aquelas cenas de filmes, mas vai. Faz força, 10 segundos. Então, isso é porque a mulher não tá sentindo. E isso aumenta a chance de precisar de ajudar o neném a nascer com fórceps ou com vácuo extrator. Então, quando a mulher já sabe de tudo que pode acontecer se ela tomar analgesia, ela vai tomar a quantidade que ela quer, na hora que ela quer. Ó, você tá com 10 centímetros, quer tomar? Não, quer, estou muito cansado, não dou conta, tô com 10, pode me dar mais analgesia. Ah, não, tem um restinho de energia aqui, vou segurar a onda, vou empurrar esse neném pra ele nascer, que eu tô sentindo ele nascendo. Porque se tomar na hora que tá sentindo o neném nascendo, aí você não vai ter mais vontade de empurrar o neném. É, uma coisa que eu achei engraçada, assim, dessa minha experiência, é que eu achei que depois disso tudo, eu ia estar morta. Pensa, né, eu contei pra vocês, eu acordei no meio da madrugada, passei o dia inteiro trabalhando, fui pro hospital, a Bia nasceu 3h35. Essa hora, gente, da força é tão louca que, assim, eu fazia força, e nos intervalos, sabe, entre uma vontade e outra de fazer força, eu me sentia tão fraca e tão cansada que a sensação é que eu tava até boiando, sabe, assim, se eu me soltava na banheira, porque era muito forte, era muita força, coisa que eu nunca... O Léo ficou todo arranhado, porque eu tava segurando no Léo. E aí, o que eu pensei? Ela vai nascer, eu vou cair desmaiada, eu vou dormir nessa cama por horas. Quem disse? Gente, eu tava num barato louco, eu não conseguia dormir, eu tava feliz, tipo, cadê meus pais? Eles já estão vindo? Você liga pra eles? E seu pai vem? E aí? Não sei o que. Eu tava assim, num barato, eu tava bem assim, um atleta depois do jogo, sabe, assim, porque não teve nada, a coisa agiu naturalmente, eu tava lá
E tem um descarga de adrenalina muito grande depois. Por isso que a pupila dilata, é muito legal, assim. E a mulher não consegue dormir. A gente sempre fala assim, não, tá descansada, aproveita nem dormiu. Não. Ninguém dorme nas primeiras horas depois de um parto natural. Você fica muita excitação, aí manda mensagem pra todo mundo, quer que a família inteira entre. Tem uma energia, né? Esse é o gain, né? Foi bem assim. Com a analgesia diminui um pouco isso daí, essa euforia. Entendi. Porque você não sentiu aquela teve a descarga da coisa. Tem uma descarga muito grande nesse finalzinho. Gente, a gente vai continuar respondendo as perguntas de vocês num segundo vídeo, porque como vocês podem perceber pela duração desse vídeo, tem muita coisa pra falar. Então, daqui a alguns dias entra aqui no canal a segunda parte, onde a gente vai responder mais perguntas sobre parto com a doutora Kézia. Um beijo, até a próxima.